Olá, queridos irmãos, quero saudar a todos nesse momento com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, eu convido você para, com a sua família e aonde você estiver assistindo esse vídeo, a fechar os seus olhos e a orarmos nesta hora. Querido Deus, nesse momento que estamos com os nossos corações abertos para ouvir a Tua voz, pedimos-te a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos crescer com as nossas famílias, para que possamos crescer como pessoa, para que possamos, ó Deus, sermos edificados pela Tua Palavra nesta hora. Venha sobre nós, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, estamos nesse momento com os nossos corações abertos para ouvir a Palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar com você um sermão intitulado Quando a Mão de Deus Pesa. Nós estamos como igreja e como população mundial enfrentando o que nunca na história da humanidade passamos antes. Mas precisamos ver que essa situação, conquanto tenha fugido do controle das autoridades, ela está completamente sob o controle de Deus. Entretanto, são sinais, como o próprio Jesus disse, são princípio das dores que Jesus falou no seu Evangelho, mas que sabemos que por trás disso tudo, a mão de Deus está pesando com alguns propósitos, a mão de Deus está pesando com algumas finalidades, como podemos ver, como alguns exemplos, alguns acontecimentos na história bíblica. Então, eu convido você para ver comigo 3 exemplos quando a mão de Deus pesa. Quais foram os resultados quando a mão de Deus pesou? Por exemplo, em Êxodo capítulo de número 7, abra sua Bíblia, Êxodo capítulo de número 7, versículo 1 ao versículo 5. Se você abriu a sua Bíblia, diga amém. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Então nós temos aqui um aprendizado. Em primeiro lugar, quando a mão de Deus pesa, o que parece ser o fim é o começo da libertação de muitas pessoas. Eu quero considerar isso com você. Deus pesou a sua mão sobre o Egito para libertar o seu povo da servidão, que já levava 400 anos preso, cativo, um povo vivendo debaixo de sofrimento, um povo vivendo debaixo do pé de ferro de Faraó. O povo de Deus, o povo hebreu, sofria. E quando vamos ver todo o contexto, percebemos que a mão de Deus pesou sobre os egípcios e não sobre os israelitas. Você já parou para pensar sobre isso? Porque os egípcios oprimiam o povo de Deus num trabalho escravo, num trabalho duro, um trabalho humilhante. E em meio a esse sofrimento todo do povo hebreu, então Deus levanta um homem chamado Moisés e também o seu irmão Arão para lutarem junto a Faraó em favor da libertação do seu povo. E foi preciso a mão de Deus pesar sobre os egípcios, enviando cerca de 10 pragas sobre a terra, começando com as águas sendo transformadas em sangue.
Depois veio a praga das rãs, que tomou conta do Egito. Veio a praga dos piolhos, das moscas, das pestes dos animais, das úlceras, a chuva de pedras, praga dos gafanhotos, das trevas e, por fim, do derradeiro, o anjo da morte, ceifando todos os primogênitos egípcios lá. E todos esses sofrimentos, permitidos por Deus, foi para um propósito: libertar pessoas da opressão, da escravidão, pessoas que viviam opressas e presas num contexto de um país idólatra, politeísta, que serviam e se curvavam a vários deuses. Portanto, uma geração onde o maligno estava tomando conta. Ou seja, Deus permitiu 10 pragas para que o seu povo fosse liberto das mãos dos inimigos. Deus permitiu que muito sangue, é bem verdade, fora derramado no Egito, mas, como falei, para que o seu povo pudesse ser liberto, para que o povo hebreu pudesse sair de lá, onde todos os primogênitos dos egípcios foram mortos pelo anjo da morte. E foi nessa que o povo de Deus recebeu a libertação. Então, o que parecia ser uma coisa ruim, o que parecia ser uma carnificina, o que parecia ser uma catástrofe, se tornou uma coisa boa para o bem do povo de Deus, para o bem das pessoas, para que então as pessoas pudessem experimentar, através de muito sangue derramado, a liberdade. Mas, se assim Deus não fizesse, seu povo continuaria sonhando com a liberdade, sem nunca saber o que era liberdade. Se assim Deus não fizesse, o povo hebreu continuaria sofrendo e jamais experimentaria pisar na terra prometida pelo Senhor, uma terra que manava leite e mel em Canaã. Vemos com isso então que Deus, às vezes, Ele pode permitir uma catástrofe e pensarmos que é o fim, mas precisamos ver que sempre tem algo de bom por trás de acontecimentos devastadores. Precisamos crer que por trás de acontecimentos como, por exemplo, tempestades arrasadoras, e como essa mesmo do coronavírus se espalhando no mundo, precisamos entender que por trás disso tudo tem um sol que brilha, por trás dessa tempestade tem um dia ensolarado, porque por trás das mortes que houveram lá no Egito, muitas pessoas experimentaram o que é liberdade, muitas pessoas puderam provar o que é viver de verdade, e puderam viver as maiores experiências com Deus durante esse momento tremendo e marcante nas suas vidas. As pessoas foram libertas e puderam assim viver grandes experiências com Deus através deste acontecimento. Então, meu querido, meu irmão, família que me ouve aqui, no contexto da sua vida, aquilo que hoje pode estar parecendo o fim, creia que é o início de uma nova história na sua vida e na vida das pessoas que ainda não souberam o que é viver de verdade, ainda não souberam o que é viver em liberdade. Temos ouvido acerca de muitas mortes, é bem verdade, mas escute-me, você pode ter certeza de uma coisa, que por trás desses acontecimentos absurdos, incontroláveis, humanamente falando, muitas pessoas estão sendo libertas dentro de suas casas. Muitas pessoas estão sendo libertas no leito da dor, do desespero. Muitas pessoas estão sendo libertas da escravidão do pecado, porque estão tendo, em meio a esta catástrofe, em meio a esta epidemia, grandes experiências com Deus. E quando a mão de Deus pesa, nós aprendemos uma outra máxima. Quando a mão de Deus pesa, temos a nossa fé provada em várias áreas da nossa vida. E para conversar com você sobre isso, eu gostaria que você então abrisse a sua Bíblia no livro de Jó.
Livro de Jó, número 19, verso de número 21, porque aqui tem uma expressão que devemos refletir. Assim está escrito no livro de Jó, número 19, verso de número 21. Jó disse: compadecei de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Palavras de Jó. Então, aprendemos que quando a mão de Deus pesa, temos a nossa fé provada em várias áreas da nossa vida. Por exemplo, Jó tinha em sua vida algumas qualidades, alguns adjetivos que faziam dele um homem comprometido com Deus. Jó, a Bíblia diz que ele era íntegro, era reto. A Bíblia diz que Jó era temente a Deus. A Bíblia diz que Jó se desviava do mal, portanto, ele não tinha motivos para sofrer. Analise comigo, ele não tinha motivos para passar pelo aquilo que ele passou. Ele não tinha motivos para sofrer o que sofreu. Se nós olharmos, é claro, do ponto de vista de que quem merece sofrer é somente aqueles que desobedecem a Deus. Mas na experiência de Jó, Deus o provou e por isso permitiu que ele passasse por várias situações, que significam provações, a fim de que Jó demonstrasse o nível da sua fé no Senhor. E podemos ver que o nível da fé de Jó foi capaz de suportar duras situações onde ele perdeu tudo o que tinha, materialmente falando, e depois perdeu os seus 10 filhos num único dia. E para completar, depois perdeu a sua saúde, como você conhece bem a história. Mas fato é que enquanto estava atravessando aquele calor do momento de falência material, enquanto ele passava pelo momento da dor e tristeza por ter perdido seus filhos, como provações de Deus para a sua vida, Jó, ele preservou uma coisa, ele preservou o seu nome, ele preservou a sua integridade e chegou a dizer à sua própria esposa, em Jó número 2, verso 9 e 10, ele disse: minha filha, temos recebido o bem de Deus e não receberemos o mal? Acaso podemos receber somente o bem de Deus e não podemos receber o mal? Então, queridos, com isso, ele estava consciente de que tudo o que estava passando, de que tudo o que estava experimentando, fazia parte das provações de Deus na sua vida. E por isso, a mão de Deus pesava sobre ele, de forma que ele chegou a dizer, no verso de número 21 de Jó 19, como estamos refletindo: compadecei-vos de mim, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou, a mão de Deus me atingiu. E nessa provação toda, Jó pôde demonstrar para Satanás, Jó pôde demonstrar para nós hoje, em nossa geração, que Deus o conhecia, e Jó sabia e que o Senhor sabia do seu caráter. Deus conhecia a sua vida. Então, Jó demonstrou com a sua atitude para Satanás, para nós hoje, que Deus o conhecia pelo fato dele agir de uma maneira surpreendente em meio às suas provações. Ele amava a Deus mais do que tudo o que tinha. Quando Jó perdeu tudo e não blasfemou, na atual conjuntura das suas perdas e falências, ele poderia ter murmurado, mas Jó mostrou com essa atitude que ele amava mais a Deus do que os bens que ele tinha. Quando Jó também perdeu os seus filhos, ele mostrou que amava mais a Deus do que os seus próprios filhos. E que ele provou que ele amava mais a Deus quando perdeu a saúde do que sua própria vida. Ele, com um casco de telha, raspando a sua enfermidade,
ainda assim não murmurou. E nesta cena nós aprendemos que ele amava mais a Deus do que os seus bens, ele amava mais a Deus do que os seus filhos, ele amava mais a Deus do que a sua própria vida. E quanto a isso, amados irmãos, também somos provados em todas essas áreas da nossa vida, porque Deus quer que saiamos de cada provação com uma fé ainda mais forte, com uma fé ainda mais resistente, resistente ao fogo das circunstâncias, sem sermos transformados em uma pessoa diferente do que somos diante de Deus. Querido, não deixe que as circunstâncias catastróficas, não deixe que as circunstâncias de aperto transforme você em uma pessoa que você não é. Então, apesar do que esteja acontecendo à nossa volta, Deus espera que nós o amemos acima de tudo e de todos, e mantenhamos a nossa fé impoluta, mantenhamos a nossa fé de pé, mantenhamos a nossa fé invergável diante do que acontece à nossa direita, à nossa esquerda. Mantenhamos-nos todos, irmãos, de pé na presença do Senhor, porque é através das provações que Deus consegue tirar o melhor de cada um de nós, para a glória dEle. Eu quero terminar ensinando a você que quando a mão de Deus pesa, em terceiro e último lugar, nos leva a experimentar as consequências do nosso pecado com a misericórdia de Deus. Isso é lindo. Repita, pastor: quando a mão de Deus pesa, nos leva a experimentar as consequências do pecado, mas com a misericórdia dEle. Eu quero provar isso para você. Abra sua Bíblia comigo no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 24, versículo de número 12 até o versículo 14. Pega a sua Bíblia, abra nesse texto. 2 Samuel, capítulo de número 24, versículo de número 12 a 14. Essa é uma história linda. Eu quero ler com você agora. Leia comigo na sua casa em voz alta. O Senhor disse ao profeta: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, e escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, o profeta Gade a Davi, e lhe fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos, e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi ao profeta que foi enviado pelo próprio Senhor para falar com ele: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Que lindo! Vamos ler novamente este versículo 14. Estou em grande angústia, disse Davi, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não caiamos nós nas mãos dos homens. Então, o que podemos aprender aqui? O contexto desta história trata de um censo que Davi fez para saber com exatidão a quantidade de homens que ele tinha, tanto em Israel quanto em Judá. Mas isso, queridos irmãos, foi abominável aos olhos do Senhor Deus, e Davi sentiu na pele, Davi sentiu no seu coração que não deveria ter feito aquilo. Davi percebeu que aquele censo não foi agradável aos olhos do Senhor, de forma que o Senhor então enviou o profeta até Davi, concedendo a Davi
a oportunidade de escolher o tipo de punição que ele deveria receber. E Davi, por sua vez, não escolheu nenhuma punição pelo seu erro que viesse da parte dos homens, porque disse: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não caia eu nas mãos dos homens. Davi soube pelo profeta que teria que experimentar as consequências do seu pecado, as consequências do seu erro cometido, e escolheu cair nas mãos do Senhor do que cair nas mãos dos homens, porque na verdade Davi sabia que nas mãos do Senhor ele encontraria aquilo que eu e você precisamos quando também estamos diante dessa circunstância de colher frutos de consequências de escolhas erradas, de erros. Davi sabia que no Senhor ele poderia encontrar aquilo que nós precisamos, a misericórdia em meio ao cumprimento das consequências dos erros. Entretanto, sabemos que todo pecado tem suas consequências, que é a mão de Deus pesando sobre aqueles que erram. Mas em meio aos frutos da desobediência que são colhidos por causa dos erros cometidos, sabemos que estamos diante de um Deus em que as suas misericórdias duram para sempre, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã, e é a causa de cada um de nós não sermos consumidos. Portanto, saibam de uma coisa mais: ninguém está livre de ter que passar pelas consequências dos seus erros. Você que me assiste, entenda isso: ninguém, absolutamente ninguém, está isento de passar pelas consequências dos seus erros. Mas uma coisa é certa, e eu queria que você guardasse isso no seu coração, e que podemos aprender com Davi. E eu queria que você falasse baixinho para você mesmo ouvir através da sua voz o que eu vou falar. São muitas as misericórdias do Senhor sobre nós. São muitas as misericórdias do Senhor sobre a tua vida. São muitas as misericórdias do Senhor sobre a minha vida. Brasil, nações, são muitas as misericórdias do Senhor sobre vós, sobre todas as nações. Escute, Deus está através desses acontecimentos no mundo, fazendo com que as nações provem das consequências dos seus pecados e assim voltem seus olhos para Ele, de forma que os incrédulos sejam crentes, que os crentes sejam autênticos, que as igrejas, principalmente as igrejas na Europa, sejam reabertas, que o ceticismo em nosso país, que o ceticismo, a carnalidade em nosso país dê lugar a uma fé imbatível, que o reavivamento aconteça nos países onde já foram o berço e o palco de grandes avivamentos que marcaram a história. Deus, em meio a isso tudo, deseja que a população mundial volte a dobrar os seus joelhos, volte a orar com seus corações inflamados pelo Espírito Santo e aprendam a adorar o único e o verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra, e que seja o Senhor Deus, o Criador do céu e da terra, e aquele que amou o mundo de tal maneira a ponto de entregar o seu Filho para nos salvar, seja Ele o centro, a razão e o motivo do viver das pessoas. Por isso, é tempo de seguirmos o conselho do apóstolo Tiago. E eu queria que de forma muito sensibilizada, de forma muito quebrantada, você, querido irmão e amigo, atentasse para o que vou dizer. A carta de Tiago, no capítulo de número 4, versículo 8, 9 e 10. Ele disse algo que nós precisamos hoje: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores,
E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos perante a mão potente de Deus, e Ele vos exaltará. Essa é a recomendação do apóstolo Tiago para aquele tempo, e eu creio que de maneira muito especial precisa ser a atitude de cada um de nós neste momento, porque a mão de Deus pesa, e quando ela pesa, o que parece ser o fim é o começo da libertação de muita gente. A mão de Deus pesa, e quando ela pesa, pessoas que são presas são libertas, como foi o caso no Egito. Quando a mão de Deus pesa, é bem verdade que nós temos a nossa fé provada, como foi no caso de Jó, em várias áreas da sua vida, mas em nenhuma provação que ele enfrentou, ele deixou de ser quem ele era. Ele manteve a sua integridade. Queridos, quando a mão de Deus pesa, nós aprendemos nessa noite que nos leva a experimentar as consequências do pecado, mas com a sua infinita misericórdia. Esta é a mensagem que deixo para o seu coração, para que você seja edificado, abençoado. Portanto, que Deus te abençoe e faça você enxergar que a mão de Deus está por trás de tudo isso, para nos fazer simplesmente melhores, em nome de Jesus. Deus está atraindo a gente cada vez mais para Ele. Esta é uma mensagem para o seu coração. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Cristo firme
Senhor.